Tem gente que segue o roteiro seguro. Concurso, estabilidade, rotina. A Sálua fez o oposto. Concursada com carreira sólida no serviço público, ela decidiu trocar a estabilidade pelo risco e abriu um bistrô inspirado na França. Hoje colhe os frutos dessa escolha, mas o que mais chama atenção não é o faturamento, e sim a coragem de transitar entre mundos tão diferentes. Ela não fez só uma mudança de carreira, fez uma transição de vida. Eu sou Sara Ghanimi e esse é o Transições, um podcast sobre as coragens que mudam a vida. Aqui você vai ouvir histórias sobre pessoas que tomaram decisões difíceis, mudaram de rota e escolheram caminhar na direção de quem elas são, mesmo quando o caminho parecia incerto. A Sálua não só largou um cargo estável para arriscar tudo, como construir um novo universo para si mesma. Mas antes de falar de sucesso, eu quero falar de alma. O que faz alguém abandonar a segurança de uma carreira consolidada para mergulhar na incerteza de um sonho? Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer, Sara. Gostei muito do convite, gostei muito da forma que você conduz, cuidadosa, com esse olhar na alma, né? No que nos leva a dar passos importantes na vida. E é difícil, né, você saber exatamente como as coisas vão se desenrolando, mas no meu caso, desde muito nova, eu sempre gostei de vida real. Eu sempre gostei de estar na prática, né? De olhar e de entender. Sempre fui muito curiosa, mas sempre entendi que na teoria é uma coisa e na prática é outra. Então, eu fui, acho que engravidando esse desejo ao longo de todo o meu processo de estudante, né? Faculdade, fiz economia. Sempre muito curiosa no entendimento do comportamento humano, também compactuo assim, com você, coaduno nesse interesse, nesse entendimento mais profundo no que nos leva a tomar decisões. E a economia, no fundo, é um pouco isso. Você estuda como os agentes econômicos tomam decisões. Então, eu me apaixonei também por esse mundo da economia, dos mercados, mas sempre tive essa semente ali de querer ver isso na prática. Só que é muito difícil, o mundo leva a gente a fazer escolhas mais seguras e mais que são, digamos assim, mais esperadas socialmente falando, que sua família te influencia, né, a seguir os mesmos passos, de repente, de um pai, de um tio. E na minha família eu não tinha grandes referências de empreendedores. Eu tenho uma família de muitos autônomos, médicos, advogados, engenheiros, pessoas com carreiras mais comuns, digamos assim. Maravilhosas, né? Mas que estão dentro daquele escopo já mais esperado. Mas eu tive um avô que eu tive pouco contato, mas ele faleceu, eu tinha 11 anos e foi uma figura bastante interessante. Eu sempre ouvi falar dele pelas outras pessoas, porque quando eu era criança ele já estava doente, então não pude perceber tanto da personalidade dele, mas foi um homem que veio da Síria, e construiu tudo do zero dele aqui. E justamente por ele ter passado muitos apertos e muitas dificuldades nesse processo, no final ele foi muito bem sucedido, ele quis que os filhos tivessem carreiras mais estáveis, que todos se formassem, que tivessem carreiras mais by the book, né, ali. Que ele não teve, ele empreendeu porque não teve oportunidades, digamos assim. E de alguma forma isso ficou ali dentro de mim. Eu sempre tive essa vontade de estar fazendo assim, um pouco diferente mesmo. Só que eu acho que quando a gente é jovem, né, é mais difícil. Hoje, olhando para trás, eu vejo que a coragem e a inconsequência, elas andam lado a lado. Então, é uma linha muito tênue. Então, a gente tem que ter realmente assim, muito cuidado, na minha opinião. Hoje, já assim, bem mais sênior, né, com bons anos passados, eu olho e eu acho que todo o caminho ele deve ser muito cuidadoso. Mas eu fui carregando essa semente, essa vontade de ter um negócio, essa chama que vinha, eu quero ter um negócio, eu quero ver como é isso, né? Eu sempre gostei dessa coisa do mercado, do consumo, da venda. E
acabei terminando, né, indo por um outro caminho, que eu também sou muito curiosa, gosto de estudar. Então, terminando o mestrado ali, eu casei também e fiz um concurso público. E já tinha também uma vontade de ter filhos cedo. São algumas coisas que você tem vontade que você não sabe de onde vem. E eu acho que é muito isso, né? São valores, são anseios que vêm internos nossos que são válidos da gente escutar. Às vezes, por mais que você possa se arrepender depois, é melhor se arrepender de ter feito do que você não ter feito algo que estava ali falando com você desde sempre. Concordo super. Então, tem duas coisas que falavam comigo desde sempre. Queria ter filhos cedo, sempre achei isso bacana, sempre gostei de olhar pessoas mais jovens com filhos, né? Porque você também, você já tem aí um amigo, uma pessoa já grandinha e você ainda está com disposição, com vida pela frente. Então, eu sempre tive essa vontade de ter filhos cedo e, ao mesmo tempo, essa vontade de ter negócio, que não são muito fáceis de alinhar. Então, acredito que a vida foi levando por estratégias e aí eu fiz concurso público justamente para ter uma estabilidade, para ter meus filhos. Tive meus filhos e também dei a oportunidade, porque eu acho realmente, ainda mais que eu estudei economia, fiz mestrado na UFRJ, então assim, você aprende a ter um gosto pelo serviço público. Tenho excelentes professores que passaram na minha vida, maravilhosos, né, servidores públicos, e tenho grandes amigos hoje que são também. Então eu dei essa oportunidade, mas realmente não era aquilo que preenchia meu coração. Fiquei um tempo, tive os meninos, e assim que eu tive a oportunidade, eu dei esse passo para realmente ver o que a vida me traria a partir desses anseios que vinham conversando aí comigo já há tantos anos. E não posso dizer que são tudo flores, muito pelo contrário. Por isso que eu acho que tudo tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa. Já passei muitos momentos ao longo desses anos, muitas alegrias, muitas satisfações também. E é isso, não me arrependo, óbvio, mas ao mesmo tempo é algo que tem que ser muito cuidadoso. E que às vezes você tem que realmente dar passos de uma forma estratégica, estruturada, para que você consiga aí, né, aproveitar o melhor dos mundos. E é muito interessante o que você trouxe sobre família, sobre expectativas. É algo que nos outros episódios a gente já passou muito por isso, das nossas outras convidadas, nossos outros convidados, quem a gente conversou. E o que eu percebo, assim, olhando para trás, até pensando na minha própria vida, foi isso, né? Como eu te contei aqui antes da gente começar, eu sou de Brasília, então Brasília já tem essa vibe do serviço público, de você ser concursado, você buscar isso. E eu nunca me encantei por isso, assim. Minha mãe é servidora pública, ela é uma excelente servidora pública, enfermeira super dedicada, mas aquilo não me brilhava os olhos, porque eu não queria fazer sempre a mesma coisa. Eu queria fazer coisas diferentes todos os dias, contar histórias diferentes todos os dias, e por isso que eu decidi ser jornalista. Só que a minha mãe sempre ficava ali, sempre ficava trazendo essa questão do serviço público, e eu entendo porque é algo que realmente traz muita estabilidade. Então, se você quer formar uma família, se você quer ficar num lugar, é um ambiente maravilhoso, porque você sabe o que você vai ter ali. E, assim, também não é fácil passar, né? Você precisa se dedicar muito para estudar e ir atrás. Então, não fazia parte do que eu queria ali. Por outro lado, meu pai é músico, ele sempre foi super empreendedor, abriu uma academia de música com 18 anos. Então, assim, eu tive essas duas referências em casa. Só que eu nunca me vi empreendendo de fato, porque eu sempre quis ter alguém para me controlar, um chefe, alguém para quem eu pudesse responder, porque eu acho muito difícil essa parte de você não ter alguém para te dizer, ó, vai por aqui, vai por ali. Você tem que entregar essa demanda. Para mim isso é muito cômodo também. Então sempre tem essa dúvida. Só que às vezes você perde algumas coisas também. Você precisa abrir mão de algumas coisas. Talvez o conforto de não ter que, de não ser a pessoa
para entregar para outra pessoa, você perde esse conforto de ter que fazer a burocracia, né? Você tem que fazer o papel burocrático. E acho que isso faz parte das transições, né? A partir do momento que eu decidi sair desse ambiente, né? Não quis tentar o concurso público, mas eu fui para a carreira de jornalismo, trabalhei para outras pessoas, trabalhei em empresas, aí CLT, mas eu falei, cara, não é só isso que me preenche. E aí, eu acho que o que realmente fala com a gente quando a gente decide é porque a gente já tá com muita certeza de que a gente não quer mais aquilo, não quer mais... No meu caso, era estar numa CLT, entregando matérias diariamente, mas a gente já chega ali no auge, assim, não quero mais, essa foi a minha decisão. Como que você estava se sentindo? O que você sentia? Quais eram os sentimentos que estavam ali dentro do seu coração na hora que você tomou a decisão de, vou sair do serviço público? Eu até queria que você explicasse também o que você fazia, qual era o seu cargo, o que você trabalhava. Legal. Eu acho que realmente há um processo. Hoje eu vejo que todo o processo toda a transição, quando ela é feita de uma forma mais cuidadosa, ela tende a ser melhor. Então, como você disse, e tudo tem prós e contras. Que nem você disse, é muito bom você ter ali um entorno, um contorno, um chefe, uma equipe de trabalho, tudo isso tem seu lado positivo. Em que você não precise dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo, que tenha todo aquele suporte, anteparo de que cada, digamos assim, departamento, cada área vai estar fazendo o seu, que é maravilhoso. Hoje eu vejo como isso é interessante. A vida de empreendedor, ela é muito solitária. Então, só complementando esses pontos que eu acho interessante. E no meu caso, e quando eu era jovem também, acho que muitos dos passos que a gente dá no escuro. Você não sabe exatamente. A gente com 17 anos tem que escolher a profissão. A gente não faz ideia. Acho que hoje os nossos filhos e, enfim, essas novas gerações têm muito mais acesso à informação do que nós. Porque tem acesso ao YouTube, tem acesso a uma infinidade, né, de pessoas falando de suas áreas. Nós não tínhamos tanto essas oportunidades. Então, os passos, eles sempre vão ser dados um pouco no escuro. Por isso, eu vejo que uma boa opção seja você entender também que todo espaço é um espaço de desenvolvimento. Então, acho que, no fundo, quando a gente quer dar um passo, porque a gente sente que a gente não está se desenvolvendo. E foi o que eu senti. No serviço público que eu prestava, é um órgão que chama Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que trabalha com propriedade intelectual, que tem aí uma transição de sua função ao longo dos anos, porque você teve um processo também no Brasil em que ele tinha uma força muito importante na época de substituição de importações e tudo mais, e depois eu estava numa área de economistas que as nossas ações hoje eram muito restritas, digamos assim. E sentir essas restrições, as burocracias, pesavam um pouco na minha alma, né? Vamos falar assim. Não que não fosse um espaço que eu pudesse me desenvolver também, mas eu não sentia que eu estava conseguindo me desenvolver da forma que eu gostaria. Então, acho que sempre que a gente dá um passo, pelo menos como eu funciono, minhas vontades mais fortes, vem desse lugar de eu não sentir que eu estou me desenvolvendo. Acho que é do ser humano querer se desenvolver, querer crescer, não necessariamente focado em ganhar mais, não invalidando quem busca ganhar mais e mais e mais. Eu acho que o que é muito humano é a gente querer se desenvolver, querer crescer. E talvez naquele meu momento isso era realmente maior, essa sensação de que eu queria me desenvolver mais de outras formas era maior do que a segurança que eu estava vivendo. Então, foi quando eu resolvi dar um passo. Mas eu também tive a oportunidade de dar esse passo de uma forma mais cautelosa, porque no serviço público você pode pedir licença sem remuneração. Então, assim, se eu quisesse, eu poderia voltar. Isso tinha um prazo.
Quando passou esse prazo, eu até voltei, tentei conciliar aquela coisa, né, de não perder o seguro. E aí eu já tinha aberto a minha segunda loja lá no Barra Shopping, e o meu serviço público era aqui no centro do Rio, né, o Instituto. Eu tinha a loja da Gávea, tinha a loja da Barra e aqui. E aí eu fiz para não perder, eu peguei o horário reduzido, mas eu vinha para cá, depois pegava metrô para Gávea ou ia para Barra, então era uma loucura. Com 2 filhos ainda relativamente pequenos. E aí eu percebi que não fazia sentido, que era realmente a hora de fazer uma escolha definitiva. E aí que eu fiz essa escolha, mas eu já estava com os negócios caminhando, né? Então foi quando eu dei esse passo mais forte. E o que foi que te fez escolher os negócios? É isso, eu sentir que não me preenchia estar no serviço público. Eu estava ali apenas pela segurança. E não que eu apenas seja pouco, a segurança seja pouco, mas eu acho que cada caso é um caso. Eu tinha condições naquele momento, financeiras, né, junto da minha família, do meu marido e tudo mais, para poder dar esse passo. Então era um excesso, na minha opinião, de cautela eu me desdobrar para manter algo que não fazia. E eu percebi também que isso ia impedir de eu me desenvolver plenamente lá. E foi realmente muito importante, tanto que, né, os frutos eles foram nascendo, e todo esse know-how, essa expertise que eu fui desenvolvendo, hoje eu consigo contribuir em negócios com outras pessoas diferentes também, né, como você viu no meu Instagram. Então, hoje acabou isso, eu ter mergulhado e tomado essa decisão me permitiu construir de corpo e alma ali um conhecimento, uma expertise, um know-how importante numa área que hoje né, me permite ter esses negócios e que me satisfazem, né, que me trazem muitas alegrias, trazem muitos estresses também, muitas dores de cabeça, com certeza, mas é onde eu sinto que eu estou viva, né, que eu estou ali né, me desenvolvendo, voltando nessa palavra que eu gosto. E Salo, hoje você tem o Amélie, você tem as franquias e você é investidora, sócia em outros negócios também. Mas como que foi naquele primeiro momento, no momento que você decidiu tirar a sua licença? Porque mesmo tendo a estabilidade de poder voltar, naquele primeiro momento você não tinha o salário, era não remunerado. Então, te deu medo? Você deu alguma ansiedade? Bateu um desespero no início? Bateu, com certeza. Acho que, e principalmente assim que eu abri a primeira loja, porque é muito duro você ter um negócio de alimentação, você só sabe na prática, porque você tem um negócio que é uma mini indústria ao mesmo tempo que você tem um comércio. É just in time ali, saiu o pedido e foi uma loucura assim no início. Eu lembro que eu fiquei assim, em pé direto ali, às vezes de 12:00 até 1 da manhã. E aí eu ia para casa dormir, assim, chorando, do tipo, pensando, meu Deus, que loucura, o que eu fiz na minha vida? Como que eu vou dar conta disso agora, sabe? E ainda com filhos pequenos. Então, assim, é isso, não tem glamour e não tem... sabe, não tem óculos cor-de-rosa que você coloque e que ache que vai ser porque você está seguindo o seu coração que as coisas vão maravilhosamente se abrir na sua frente e tudo acontecer como um conto de fadas. Não, foi muito duro. No início foi muito duro. Eu pensei alguns momentos, eu passei situações em que você se questiona por que eu fiz isso, né? E é entender que empreender é realmente um pouco uma montanha-russa. E você começar a entender que aquilo, né, aqueles momentos e as dificuldades, elas vão aparecendo, elas vão fazendo parte. Você se adaptar, né, que vão ter as partes boas e vão ter as partes difíceis. As partes boas vão ser muito melhores
E as partes difíceis também vão ser muito mais difíceis do que quando você tem uma vida mais no estável. E isso é personalidade. Isso realmente personalidade e você entender ali como que você funciona. Nem todo mundo gosta de passar pelos quebra-molas que as pessoas que estão nesse meio passam. E o que foi que te fez continuar? Porque pelo que você está falando, realmente foi muito difícil. Continua tendo as suas dificuldades, mas no início teve alguém que te deu algum conselho? Aconteceu alguma coisa? O que você pensava para não desistir? Sempre tive muito suporte do meu marido, que sempre esteve ali do meu lado, apesar de nunca ter me ajudado especificamente nos negócios, né? Acho que o apoio emocional, né, e o suporte, eu acho que isso faz muita diferença. Muita diferença. Também tem uma estabilidade, né? Ele também, a gente começou a vida juntos e ele também foi crescendo. Hoje ele é empreendedor, mas numa empresa maior de tecnologia, em que ele, né, tem uma estabilidade diferente. Então, isso também sempre me deu esse suporte. Então, isso sempre me ajudou nos momentos mais difíceis, ter essa segurança emocional também e esse suporte dele. E continuo tendo até hoje. E acho que é fazer boas parcerias, porque foi o que eu disse. Eu acho que é um meio difícil e a vida de empreendedor às vezes é muito solitária. E eu tive sorte de, ao longo desse caminho, contar com auxílios muito relevantes, complementares. Então, hoje eu tenho a Arca Franquias, que é uma franqueadora bastante experiente, focada em tecnologia, que tem essa parte toda estruturada e de suporte, que evita muito desses quebra-molas que eu passei quando iniciei sozinha. E eu acho que isso é muito, realmente, assim, interessante e legal para uma pessoa que está querendo começar um negócio, olhar para boas franquias. A gente sabe que nem todas são muito boas, que nem todas vão dar um suporte, mas quando você tem essa franqueadora, que no caso foi um casamento que eu fiz muito importante, dá essa estruturação também para uma pessoa que quer começar a empreender sem esses quebra-molas todos, porque a gente já passou por todos eles, né? Então, eu vejo de uma forma muito positiva. E as parcerias que eu fiz fora da franqueadora, que hoje está em cima do Amélie e do Juliette, também são parcerias maravilhosas, muito boas, de pessoas competentes que estão à frente, em que, né, isso facilita muito, muito, muito. Boas parcerias facilitam absurdamente as dificuldades. Vão sempre existir dificuldades, mas boas parcerias fazem toda a diferença. Quem está do nosso lado sempre realmente faz diferença, né? Uhum. E você já falou sobre isso, e antes da gente entrar, quero falar mais sobre os negócios, sobre o hoje, mas essa escolha, então, se pudesse resumir, nasceu aí da razão, do coração, ou foi uma intuição sua de que ia dar certo? Acho que a gente nunca tem certeza que vai dar certo. Acho que negócio não existe, né, essa certeza. E acho que a gente tem que ser racional, mas a gente tem que acreditar. Eu acho que eu acreditava, acho que é um lugar um pouco de fé também, junto com intuição e junto com uma análise, né? Acho que é muito importante você analisar. Então, analisar o mercado, entender. Na época eu analisei, vi que tinha uma demanda pelo tipo de produto que eu queria oferecer e que não tinha suficiente na cidade. Então, tudo isso é importante, entender o produto, entender o que você quer fazer, se realmente tem demanda para isso, como que você vai realizar isso. Então, todas essas peças, o que eu não tinha, eu corri atrás, tive consultoria e tudo isso para ir me cercando, para reduzir as chances de não funcionar, mas essa chance vai sempre existir. Então, sempre é importante você fazer as tomadas de decisão, elas devem sim escutar o coração, mas não de uma forma desenfreada, vamos dizer assim. Elas precisam ser cautelosas, precisam ter análise, sabe? É muito importante que as coisas não sejam feitas de forma atabalhoada ou precipitadas e sem a análise necessária. Então, isso tudo óbvio, pode sempre ser feito mais, mas eu acho que você
tem que ver o necessário ali para você fazer no primeiro momento, ainda mais para dar um passo grande como esse. E agora vamos para os negócios, né? Ontem te contei que eu estive em um dos restaurantes, no Amélie, e tudo muito lindo, como sempre, né? Tudo muito legal, assim, eu acho uma proposta muito legal, é tudo muito bonito, muito gostoso, e eu queria saber dos bastidores, assim, né? Como que é a sua rotina, o que você faz no dia a dia, como vive, o que come. É uma loucura. Rotina, você falou uma palavra ótima aí que eu não tenho. É muito difícil, às vezes, né, me programar para alguma coisa que seja recorrente. Às vezes, uma coisa boba, sei lá, a fisioterapia, agora eu vou ter que fazer uma semanal. E é muito louco encontrar um espaço na agenda quando você tem uma agenda totalmente fora da rotina. Então, hoje a minha vida, ela ainda ela melhorou muito de tempos para cá, principalmente depois que eu tive a franqueadora, né, que agora tem essa estruturação, tem pessoas. Esse lado bom que eu estava falando, né, que é muito bom você ter pessoas em cada departamento, né, que você pode dar a mão e que vão pegar aquela situação na hora que ela chega, elas vão atender. Então, antes, quando eu era muito mais sozinha, era pequenas demandas o tempo inteiro e eu tinha que ficar meio doida, assim, para todos os lados. Agora eu já tenho pessoas que são capazes de receber demandas. Isso faz muita diferença, o que me libera tempo também para focar mais no estratégico, para focar no que eu amo também, que é pesquisa de mercado, pesquisa de produto. Eu gosto, o que eu realmente gosto e que eu sinto, ninguém é bom em tudo, né? Eu acho que isso é muito, esse conhecimento você vai adquirindo ao longo dos anos. Hoje eu tenho muita clareza no que eu sou boa e o que eu não sou. Isso eu acho que é fundamental também. Então, eu tento hoje conseguir ter na minha rotina, que é um pouco ainda não tão estruturada, né? Cada dia é um dia, mas esse lugar mais estratégico, mais de análise de produto, análise de qualidade, de ter uma ideia, de avaliar um negócio novo que abriu. Meu olhar, ele funciona muito 24 horas por dia nesse entendimento de conceito, de produto, de marketing, de branding, como que a gente pode ir agregando para melhorar as marcas, para trazer coisas boas para as lojas, para os franqueados. Então, esse é o papel que eu mais gosto de fazer e que, graças a Deus, ao longo do tempo, eu tenho tido um pouquinho mais de tempo para fazer isso, contando com essa estrutura. Eu tenho muita dificuldade em delegar. Eu acho muito difícil, porque eu sempre acho que eu não... Ou é porque eu não quero incomodar, ou é porque eu acho que eu vou saber fazer do jeito que eu quero que saia. Foi difícil para você muito. Começar a delegar? Para todo mundo, mas é um processo que você tem que conversar com você mesma e perceber. Às vezes você vai ter que deixar alguns pratinhos caírem no chão. Não é fácil, porque senão não desmama, né? É que nem com o filho mesmo. Então, alguns processos, eles não desmamam se você não deixa. E é aquilo, ninguém é bom em tudo. Isso é fundamental, assim. Quem acha que... eu acho impressionante quem não... quem tem a pretensão de achar que ninguém vai fazer melhor. Isso não é verdade. Eu acho que na maioria das coisas tem pessoas que vão fazer melhor e a gente sabe aqueles lugares que a gente realmente tem a capacidade de agregar mais. Então, tudo é um processo de autoconhecimento também e de desenvolvimento profissional. Acho que foi um processo que eu passei que levou um tempo. Quando eu comecei, eu não tinha clareza do que eu sabia fazer bem e o que eu não sabia, né? Você vai ali tentando dar conta de tudo. E nem tem essa opção, né? E aí, em determinado momento, você tem que começar, ainda mais se você quer crescer, qualquer negócio para crescer, você tem que ter pessoas melhores que você fazendo aquilo em várias áreas. Então, é esse aprendizado que eu tenho hoje. Inclusive, hoje tem na franqueadora, eu nem sou a pessoa à frente, porque eu não sou essa pessoa
executiva, né? A executiva à frente. Hoje eu tenho uma pessoa ótima, que é a Renata, que está à frente como executiva da franqueadora. E eu não cogitei ser essa pessoa. Eu poderia ter cogitado, né? Mas nem cogitei, porque eu sei que para essas funções mais executivas, eu tenho certeza que ela vai fazer esse trabalho melhor do que eu. Então, cada um no seu quadrado e que a gente possa agregar e brilhar onde a gente realmente consiga agregar mais. Isso é muito interessante. E você trouxe em vários momentos a questão dos filhos, né? Você ser mãe, você queria ser mãe. Foi difícil equilibrar tudo? Em algum momento você sentiu que estava falhando em algum dos papéis? Isso é claro, né? A gente se cobra muito como mulher, né? Acho que a gente traz essa semente também da sociedade, dessa cobrança da mãe perfeita. Isso também você tem que ir desconstruindo com o tempo. Hoje é um trabalho, até hoje eu com eles adolescentes agora, meu mais velho vai fazer 15, meu menor vai fazer 13. E a gente sempre se cobra, sempre se cobra. Mas no início, com eles menores, era uma dor maior. Aquela dor do tempo, né? Às vezes, assim, eu lembro das vezes eu estar trabalhando e chegando tarde em casa, ir para casa com os olhos lacrimejando, assim, pensando, ai meu Deus, e se eles dormirem? Eu não vou vê-los hoje, sabe? Então, teve alguns dias, assim, que foram bem sofridos, assim, nesse período deles menores. Mas é isso, sabe? Também entendendo, né, o seu perfil, que eu também não seria feliz. Acho lindo hoje. E eu acho que isso a maturidade traz também, que é esse entendimento, né, de pessoas que conseguem ser realmente felizes. E eu acho isso lindo hoje. Talvez naquela época eu não admirasse tanto, mas hoje eu admiro muito mais pessoas que se dedicam integralmente a ser mães. Mas eu naquela época eu não tinha essa maturidade, essa capacidade de entendimento, então eu não seria feliz e não faria meus filhos felizes. Então tudo é a gente entender nossas capacidades no nosso tempo, então, e saber que a gente vai e tentar fazer o melhor a cada momento com as capacidades que a gente tem, entendimentos que a gente tem. Então hoje eu olho para trás e vejo que eu fiz realmente o meu melhor e fico tranquila com isso, né? Tenho 2 filhos hoje que estão bem, que a gente tem proximidade, né, que são meninos ótimos, então isso é o que vale no final, né? E voltando lá para a história dos negócios, do dia a dia, nesse tempo todo, existiu algum momento, algum dia que você errou e que você fez alguma coisa que deu errado e você precisou consertar? Você pode contar essa história pra gente? São tantos erros, não tem nem como eleger um maior. É difícil, né, até eleger um erro maior. Cometi muitos erros. Acho que sempre, às vezes, também é isso. Acho que você balizar, né, a emoção e a razão, e o coração e a razão. Às vezes a gente quer, né, fazer algo e analisa menos do que o necessário. Então, assim, já tive erros, tanto de escolha de franqueado, porque você às vezes vai muito mais no coração e não analisa exatamente, né? E também é a mesma coisa com ponto, né? Às vezes você acha, não, que legal, achei lindo, mas calma, você olhou. Então, acho que hoje a senioridade traz muito mais isso, né? Você analisar tudo com muito mais calma. Você ouve o coração, mas você pausa, analisa bem antes. Não falar sim muito rápido. E é isso. Acho que os meus maiores erros foram mais nesse caminho. Hoje eu estou muito mais ponderada. E trazendo a questão da economia, né, sua formação e o seu trabalho também anterior no serviço público, o que você conseguiu carregar dentro dessa transição? Porque você falou que consegue trazer muita coisa para dentro do seu dia a dia. Muito. Eu acho a economia muito bonita, assim.
Eu aprendi muito sobre mercados, sobre comportamento do consumidor, sobre análise de variáveis. Eu acho que você ser capaz de analisar muitas variáveis é quase que uma ginástica ali mental, em que no dia a dia você se vê sendo demandado também de analisar muitas variáveis ao mesmo tempo. Então, inferir, né, testar, inferir, depois analisar dados, tudo isso eu aprendi muito na economia. Então, hoje eu uso o tempo inteiro. Poxa, por que será que se eu fizer isso vai aumentar aqui o faturamento? Por que será que naquela loja caiu esse mês? Então você começa a analisar uma série de variáveis o tempo inteiro, e isso eu estudei e vivi na minha vida acadêmica toda, que me deu ali essa musculatura, né? Realmente para conseguir trabalhar no dia a dia. Então, apesar de hoje eu não ser uma economista, eu carrego muito da economia dentro de mim. E a gente estava aqui conversando antes de começar a gravar, né? E você estava contando, assim, que você admira muito as pessoas que continuam no serviço público, que acham tudo muito bonito. Você já citou aqui também durante a nossa conversa. E se você voltasse para o serviço público agora, assim, o que você levaria dos negócios, do mundo dos negócios para lá? Muito boa essa pergunta, gostei. Seria outra sala para começar, de muitos anos, há 12 anos atrás. E é um aprendizado muito grande. E eu acho que eu teria muito a agregar no serviço público, para ser muito sincera, porque às vezes, né, os tomadores de decisão, de políticas públicas, eles não têm dimensão do que é a vida do empreendedor. E acredito que eu, tendo essa vivência, eu poderia agregar muito, e talvez no lugar certo eu encontraria essa capacidade de preenchimento e desenvolvimento. Porque realmente eu admiro o servidor público, mas talvez eu não tenha conseguido ser uma boa servidora pública por não ter naquele momento também a vivência, a capacidade de me desenvolver ali também, né? Então, eu realmente acho que não dá para falar mal e colocar a culpa no serviço público. Hoje seria um momento totalmente diferente. Quem sabe? Quem sabe, um né? dia eu não consigo botar um pé também e ajudar a tomar decisões e políticas que sejam benéficas aos empreendedores. Isso seria realmente interessante. Muito legal, gostei disso. Bom, Salo, e a gente já falou bastante, né, sobre essa questão do antes, como que foi para você tomar essa decisão, como que é o durante, como que é a vida do dia a dia mesmo. E uma das coisas que eu queria saber é se existe alguma coisa que te dói muito ter aberto mão para poder chegar onde você está hoje. Interessante. Que dói muito. Não consigo ver nesse momento nada de muito diferente, né? Não sei. Não sei te dizer. E de repente, pensar. Você pensa assim, para aquele formato em que você estava, se você tivesse como hoje voltar para sua licença tá valendo até hoje, você voltaria? Hoje não. Impossível. Não, impossível. Nesse momento, no tipo de trabalho, não, de forma nenhuma. Bom, você criou espaços que carregam a sua essência. Então, em cada um deles, você colocou o seu dedinho, você pensou tudo muito bem pensado, você estuda os produtos, você estuda, né, o mercado, como você disse. O que existe de você dentro dos negócios, dentro dos bistrôs, dentro dos restaurantes que ninguém tá vendo ali no cardápio? Legal. Eu acho que eu tenho sempre uma vontade muito grande de oferecer experiências que tornem as pessoas habituês. Eu gosto desse lugar do habituê, do carinho, de você voltar sempre no lugar. Então, eu acho que todos os negócios, eu sempre tomo um cuidado muito grande de ter uma atmosfera acolhedora
e de ter um custo-benefício que faça com que as pessoas possam ir mais vezes. E eu observo que os meus negócios, eles têm esse lugar de transformar o cliente num cliente habitué. Então, acho que esse lugar do carinho, do acolhimento e da pessoa ter ali um lugar para ela estar sempre indo e sendo bem acolhida, e tendo um momento prazeroso, né, com um custo-benefício legal, acho que isso é um pouquinho do que eu imprimo nos negócios. E aí, tendo conversado com você, eu acho que eu sei a resposta para essa pergunta, mas olhando para trás, foi uma jornada mais de gastronomia, culinária ou de autoconhecimento? Os dois, meio a meio. Acho que, assim, é um desenvolvimento, porque o paladar, ele vai desenvolvendo muito, né? E eu acho isso interessantíssimo. E esse mundo do vinho que eu acabei entrando também. Então, são descobertas que eu fui criando que me desenvolveram. E eu não, assim, acho que o autodesenvolvimento pessoal acaba sendo maior, não tem como, mas não dá para relegar o outro a não ter se desenvolvido, né? Acho que eu sou muito grata a todas as pessoas que passaram, a todas as interações, meus funcionários que a gente está ali criando, testando, e meus sócios, e assim, viagens que eu faço com sócios, com tudo isso que a gente está sempre ali desenvolvendo. Então, o caminho é muito lado a lado nesse negócio que eu escolhi, né? Nesse meio que eu escolhi. Mas o autodesenvolvimento, ele é fundamental e ele né? Cada momento ali difícil, de dor, você vai passando e vai se redescobrindo um pouco mais. E curiosidade total, você prefere cozinhar ou comer, degustar? Prefiro comer. Prefiro comer. Gosto de cozinhar, mas prefiro muito mais comer. Te entendo. Bom, a gente tem aqui uma pergunta mais especial agora. Se a Sálua de hoje pudesse escrever um bilhete para a Sálua de 2014, o que ela escreveria? Nossa. Escreveria algo que, tipo, respira, o caminho é longo, aproveita o caminho, sem ansiedade. Porque eu acho que a gente começa muito nesse afã, né, de querer muita coisa e conquistar e etc. E aproveita o caminho, que ele é longo, né? Você não queria se desenvolver, então assim, você vai se desenvolver. Vai com calma, que aos pouquinhos, né, você vai crescendo e se desenvolvendo. E o que você diz para alguém que está assistindo a gente e gostaria de mudar, mas ainda não tem coragem? Eu diria que isso, acho que é ouvir, sim, o coração, mas ao mesmo tempo, analisar ao máximo a situação que você quer mudar. Fazer análise, conversar com pessoas, se cercar de pessoas mais experientes. Isso faz muita diferença, seja uma consultoria, né? Então, eu vejo que você buscar experiência com humildade, ela é fundamental. E às vezes, quando a gente é jovem, a gente não tem tanto essa humildade de escutar, né, pessoas que já estão há mais tempo nessa jornada. Então, acho que ouve seu coração, mas escuta quem está há mais tempo para você dar esses passos de uma forma mais confortável. E Sálua, eu tenho um presente para você. É um Moleskine do Transições. Que lindo. Para você planejar Obrigada. Próximas transições. Adoro, ou revisitar as antigas. Super analógica, amo escrever, então vai ser muito usado. E te agradeço Obrigada. muito por você aceitar o convite, te parabenizo por toda a jornada que você construiu,
Acho que foi muito bom te ouvir. Eu já tinha ficado fascinada com a sua história, mas agora eu fiquei ainda mais sabendo do que você trouxe. Então, parabéns e muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, e obrigada a todos que ouviram. E quem tiver com vontade de empreender e não sabe muito bem como começar, estou super aberta a conversar, para auxiliar, para dar dicas. E quem se interessar, né, pelo Amélie, pelo Juliette, pode ser um bom primeiro passo para ser aí amparado nesse processo de empreendedorismo. Muito Obrigada. Essa foi mais uma história do Transições. Um espaço para quem está pensando em mudar, já mudou ou ainda precisa de um empurrãozinho para começar. Se você sentiu algo ouvindo esse episódio, compartilha com alguém que talvez esteja passando por isso também. Transições são difíceis, mas continuar num lugar onde você não cabe mais é ainda mais. Obrigada.